Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Eu espero que você esteja gostando sobre esta série Personagens Bíblicos. Ela não é tão óbvia, porque eu acredito que quando alguém vem a esta série, imagina que nós vamos contar a história daquele personagem. Mas na verdade nós estamos aprendendo sobre algumas características, às vezes de caráter, de posições, de fala, que estes homens e mulheres tiveram nos momentos mais importantes e o quanto isso foi um diferencial na vida deles para que eles se tornassem vencedores. Hoje, em Personagens Bíblicos, nós vamos falar sobre um personagem que foi muito destemido e o nome dele é Elias. E eu queria falar sobre esta força que Elias tinha de falar do amor de Deus sem temer. Abra sua Bíblia em 1 Reis 18, verso 21. 1 Reis 18, verso 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Ali nas montanhas de Gileade, ali no oriente do Jordão, habitava naqueles dias um homem de fé e oração. Era o reinado de Acabe. E esse homem era um homem destemido e ele tinha um ministério muito especial, que era deter rapidamente a disseminação do mal entre o povo de Israel. Israel estava cada vez mais distante de Deus. Israel estava buscando coisas que desagradavam a Deus. Ali, Elias, distanciado de qualquer cidade de renome, não ocupava nenhuma alta posição na vida, ele se entregou à sua missão, confiando no propósito de Deus de se preparar diante daquele caminho e buscar em Deus sucesso para falar do seu amor e mudar o curso da história do povo de Israel. A palavra de fé estava sempre nos lábios de Elias e toda a sua vida estava devotada a mudar o coração daquelas pessoas. Elias se preocupava, ele queria, ele desejava que as pessoas se aproximassem, se voltassem para Deus o quanto antes. A voz de Elias era a voz que clamava no deserto, e ele repreendia o pecado e fazia as pessoas refletirem sobre o mal que elas estavam decidindo e caminhando naquele momento. E quando o povo percebia que Elias vinha com reprovação daquele pecado e a mensagem que ele oferecia era uma mensagem de bálsamo para que elas se aproximassem de Deus, toda a alma que desejasse se curar daquela enfermidade do pecado, Elias se colocava ali à disposição para que Deus pudesse reinar na vida daquele indivíduo. Eu vejo em Elias uma força que são de poucos homens. Hoje nós temos pastores, pessoas que se levantam em nome de Deus a favor de falar do nome de Deus, de lutar pela vida das pessoas. E a gente vê esta força na vida de Elias. A gente vê que Elias queria que as pessoas se posicionassem. Naquele versinho que eu li no início, quando fala que o povo não respondeu, o povo estava diante de uma situação muito extraordinária. Na verdade, Elias tinha subido ao monte e tinha desafiado os profetas de Jezabel,
de que eles deveriam mostrar ali todo o poder, a autoridade e todas as maravilhas que os deuses daquela terra eram capazes de fazer. E aqueles homens não conseguiram provar absolutamente nada, e você pode ler a história sobre isso. E ali no meio, Elias faz essa pergunta e o povo está ali dividido. Se permanece ao lado daqueles profetas falsos ou se permanece ao lado do profeta de Deus. Se toma uma posição ao lado de Deus e confia nele e vive de acordo com a vontade dele, ou se prefere viver em meio à apostasia, idolatria e coisas que não vão levar a lugar nenhum. Por isso o povo se cala. Mas Elias era um homem que não temia. Ele falava e lutava pelo coração das pessoas para que se voltassem para Deus. Quanto mais Elias via aquele povo se aprofundar mais e mais na idolatria, a alma de Elias ficava angustiada e cada vez mais ele se sentia com o coração despertado a se indignar contra o pecado. Não era contra as pessoas, era contra o pecado. Deus havia feito grandes coisas pelo povo e o povo não conseguia ter uma mente que pensava. Eles estavam com a mente embotada, cheio de falsas ilusões, cheio de pecados, cheio de coisas que não os levaria a absolutamente nada. E Elias percebia, e Elias tentava chamá-los, buscá-los, dissuadi-los de andar naquele caminho. Elias conhecia a vontade de Deus. Elias conhecia aqueles homens e percebia também que cada vez mais a vontade de Deus estava esquecida naqueles corações. A incredulidade, ela estava rapidamente separando aquela nação escolhida por Deus da fonte de força que era Deus. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. E eu não sei o que você tem contemplado. Eu não sei se você tem olhado para Deus e pensado, Senhor, o seu caminho é muito estreito. Os meus princípios, os meus valores, eles têm muito a ver com o Senhor, mas a estrada que o Senhor gostaria que eu pegasse, ela é muito estreita. Eu tenho que deixar muita coisa no meio do caminho. E talvez você tenha realmente sentido o desejo de pegar uma estrada mais fácil, mais rápida, pegar um atalho e resolver o problema. E quem sabe dá tempo de você voltar atrás. Porque era disso que a história de Elias se tratava. Lutar com as pessoas para que elas entendessem que não existe atalhos. Ou nós confiamos em Deus ou nós não confiamos em Deus. Diz o livro Profetas e Reis, na página 119 e 120, a seguinte passagem. Contemplando essa apostasia, lá do seu retiro na montanha, Elias sentiu-se oprimido pela tristeza. Em angústia de alma, ele suplicou a Deus que detivesse em seu ímpio curso o povo outrora favorecido, visitando-o com juízos, se necessário fosse, a fim de que pudesse ser levado a ver em sua verdadeira luz seu afastamento do céu. Ele ansiava por vê-los levados ao arrependimento, antes que fossem tão longe na prática do mal que provocassem o Senhor a destruí-los completamente. Que homem! Que luta! Eu fico tão emocionada às vezes quando eu vejo um pastor tomar o púlpito ou alguém que vem conversar com a gente nos chamar a atenção, mostrando que a gente está andando num caminho errado, nos levando para o caminho correto. Essa rebelião que Elias sabia que tinha se instalado ali, ela tem se instalado hoje. Por vezes a gente vai falar com as pessoas, elas se irritam, elas viram a cara, elas não querem saber, porque nós estamos tirando dela algo que elas querem muito. Mas tem algo maior, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, que todos nós queremos alcançar. Por vezes vamos ter que deixar caminhos que parecem bons,
mas são atalhos, são caminhos de morte, são caminhos que não vão nos levar a lugar algum, a não ser nos trazer tristeza, desolação, aflição. Nós precisamos tomar uma decisão. Quem nós somos nessa história? Será que nós somos Elias, que queremos levantar o estandarte de Deus e falar às pessoas que elas precisam tomar o melhor caminho? Ou será que nós somos aquele povo que estava ali em silêncio, sem saber que caminho tomar, ou sem querer tomar uma posição, já tomando e se afastando de Deus? Porque o silêncio é uma posição, ainda que a gente não pense assim. É uma posição. Converse com Deus. Pergunte para Deus se você tem estado no caminho certo. Pergunte para Deus, e se você não estiver, peça a Deus. Quem sabe Ele coloque um Elias no seu caminho para exaltar o poder de Deus na sua vida e fazer com que você volte para a estrada direitinho, para que você caminhe no melhor caminho e encontre a salvação. Ore a Deus, que Ele te abençoe.